Olá, eu sou o pastor Juliano e quero que você fique muito à vontade neste canal, que é o Pão em Casa. Muito bem, seja muito bem-vindo, que você possa ficar à vontade neste canal de estudos, dessa série de estudos personagens ao redor da cruz, onde nós temos falado sobre a vida de homens e mulheres que presenciaram este fato tão importante na história e também este fato espiritual que foi a crucificação de Cristo Jesus. Ao longo dessas semanas, nós temos falado sobre diversos personagens e, aliás, eu quero te convidar a estar assistindo conosco toda terça-feira às 7 horas da noite neste canal O Pão em Casa. E hoje nós vamos falar então sobre o centurião romano, aquele homem que, apesar de ser o responsável, de ser o executor da pena capital de Cristo Jesus, aquele homem foi tocado pelo exemplo de Cristo Jesus, por suas palavras e por tudo que aconteceu ali naquele dia tão importante. E hoje nós vamos meditar então na vida deste homem, deste centurião romano, cujo nome não é citado, mas que a sua história tem muito a nos dizer ainda hoje. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 33 ao 39. Você pode acompanhar na sua própria Bíblia ou pode acompanhar o texto que estará na sua tela, que diz assim: E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabatani? Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber, e disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Eu quero te convidar a orar, pedindo a iluminação do Senhor nesse instante, para que Ele nos ilumine, nos traga compreensão e entendimento da sua vontade para as nossas vidas. Oremos. Pai querido, Pai de amor, que o Senhor esteja trazendo entendimento às nossas vidas neste instante. Que Teu Espírito Santo nos traga capacidade para comunicar a Tua palavra e o mesmo Espírito também esteja tocando o coração daquele que nos ouve, para compreender os Teus desígnios e se render completamente a Ti. Pai, que a Tua palavra hoje nutra o nosso espírito, traga crescimento espiritual para as nossas vidas e mudança de atitude, de comportamento e de pensamento, para que possamos nos conformar à Tua vontade, hoje e sempre. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de começar esse estudo, querido, eu quero te pedir que você se inscreva em nosso canal, se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito. Clica no sininho e na opção todas para que o YouTube possa te avisar quando tivermos novos estudos prontos, para que você possa desfrutar da palavra do Senhor. Que você também deixe o seu like para que o YouTube possa perceber que você gostou de mensagens como esta e continue recebendo outros conteúdos semelhantes. E enfim, como eu sempre peço, nunca se esqueça de orar por nós para que possamos continuar levando a mensagem do Evangelho até os lugares mais distantes que Deus nos permitir. Muito bem, nós vamos falar hoje então sobre o centurião romano, mas uma coisa que nós precisamos entender um pouco melhor era o cenário da crucificação de Cristo Jesus. Se você ler os textos anteriores, o texto imediato, você vai perceber que a crucificação de Cristo foi logo após a Páscoa. O Senhor Jesus tinha realizado na noite anterior a ceia da Páscoa, dando agora um novo significado, juntamente com seus discípulos, e agora está acontecendo então a cena da crucificação. Por ocasião da Páscoa, era muito comum que milhares de pessoas do mundo inteiro viessem para Jerusalém, porque Jerusalém era o centro, a capital da religião judaica. E todo bom judeu, seja ele nascido em Israel, ou seja ele um prosélito, ou seja, alguém que se converteu à religião judaica, ele tinha no seu coração o desejo de ir para Jerusalém. Quando nós falamos sobre Simão de Cirene, é muito provável que ele era um desses, um peregrino que estava indo para Jerusalém para a comemoração da Páscoa. E uma das figuras que estavam ali era a do centurião romano, um homem muito importante dentro da hierarquia militar romana,
era um homem responsável pela vida de 100 pessoas, né? Ele era chefe de uma centúria, ou seja, de um grupo de 100 soldados que estavam à sua disposição. Portanto, era um homem importante, era um homem de elevado status social. Nós já dissemos também em estudos anteriores, quando nós falamos sobre os soldados romanos, que uma das marcas do exército romano era a sua brutalidade e a crueldade com a qual muitas vezes eles executavam as penas. Nós vimos que quando os soldados executaram o flagelo contra Jesus, os açoites, foi algo realmente brutal, algo terrível, do qual muitas pessoas simplesmente não resistiam, já morriam nas chibatadas, né? Já morriam nos açoites. Mas é interessante que um homem tão acostumado a isso, um homem que estava acostumado a cenas de violência, de guerra, de morte, de crueldade, ele foi profundamente tocado pela morte de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que aquilo para ele não era nenhuma novidade, fazia parte do café da manhã dele, né? Realmente era muito comum haver crucificação naquela época e os soldados, os centuriões, eram responsáveis por essa execução. Então não era algo extraordinário, não era nenhuma novidade para ele. A novidade era que quem estava sendo crucificado naquele dia, juntamente com os outros 2 ladrões, era Jesus Cristo. E tudo o que aconteceu tocou o coração daquele homem, o sensibilizou. E isso por si só já é surpreendente, porque não era de se esperar que um homem tão acostumado a cenas tão cruéis fosse tocado, sensibilizado com qualquer coisa daquele tipo. Mas a palavra nos mostra que aquele homem conseguiu enxergar o que estava acontecendo ali. Mais do que os líderes religiosos, mais do que o povo que estava acostumado à religião, mais do que as pessoas que estavam ao redor, aquele homem foi capaz de compreender que ali estava o Filho do Deus vivo. E este foi o testemunho dele. Fica evidente desde já que o Senhor Deus ele age de formas misteriosas e que o Senhor não faz acepção de pessoas. Que o Senhor Jesus não veio apenas para a salvação dos judeus, mas veio para a salvação de todos. E que, contrariando todas as expectativas, um cidadão romano, ou melhor ainda, um centurião romano, um soldado que estava a serviço do Império Romano, foi quem foi tocado pela mensagem da cruz de Cristo, por tudo o que estava acontecendo naquele instante. Para compreendermos um pouco mais sobre a figura do centurião, é interessante analisarmos outros trechos da palavra do Senhor que mostram figuras semelhantes a ele, homens, centuriões também, que eram responsáveis pelas centúrias e que tiveram algum tipo de interação na palavra do Senhor, algum tipo de interação ou com Cristo ou com os outros discípulos. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 7, nos versículos 1 a 10, nós vemos a história do centurião humilde. A palavra não cita o seu nome, mas mostra que aquele homem ele se diferenciava dos demais pela sua humildade. A palavra nos diz que quando Jesus estava passando, aquele homem clamou pela misericórdia de Jesus para que curasse o seu servo que estava morrendo. É interessante que a história retrata os centuriões normalmente como homens orgulhosos, até pelo seu status social, pela sua importância, homens que eram duros e muitas vezes não se importavam com seus liderados. Bem diferente da história deste homem, deste centurião que vai até Jesus, alguém que para ele era um tanto quanto estranho, mas que ele sabia que Jesus poderia curar o seu servo. E não só isso, mas a palavra nos diz que quando Jesus decidiu ir até a casa do centurião, ele interrompe Jesus dizendo: mestre, não precisa. Eu sou um homem acostumado a mandar que as pessoas façam algo e elas façam. Eu digo para que ele vá e aquele homem tem que ir. Ele estava acostumado a mandar nos soldados, ele era o chefe, e ai de quem o contestasse. Mas ele diz para Jesus: eu sei que se o Senhor ordenar, o meu servo será curado. Jesus se espantou com a fé daquele homem. E sabe quais foram as palavras do mestre? Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Querido, nós vemos que realmente na palavra do Senhor, muitas são as cenas de contradições, né? De quando você não espera e aquilo acontece. Ou quando você esperava certa atitude e não é o que ocorre. O que nós esperávamos? Que os fariseus, que os mestres da lei, que os judeus compreendessem quem era Jesus e se dobrassem perante o senhorio do mestre. Mas o que nós vemos é que um homem que era pagão, um homem que era gentil, ou seja, que não era judeu, um homem que não era convertido à religião judaica, um homem que provavelmente nem tinha muito contato com a palavra de Deus, que talvez desconhecesse as promessas da Escritura, foi este homem que reconheceu o senhorio e o poder de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, dizendo que se tão somente Jesus ordenasse,
o seu servo ficaria curado. Isso é um tapa na nossa cara, né? Porque muitas vezes nós que dizemos crer em Deus, somos surpreendidos por pessoas que nem têm um temor a Deus, mas que num dado momento se convertem de uma forma tão genuína que nos deixa aí o exemplo para aprendermos. Outra cena em que aparece um outro centurião é a cena do centurião Cornélio, que está em Atos capítulo 10, do versículo 1 a 8. E aliás, novamente aqui uma outra contradição. A palavra diz que Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que orava, e que teve uma revelação enquanto orava de que um anjo vinha visitá-lo. Nesse mesmo instante, o anjo do Senhor foi até Pedro e ordenou que ele fosse até Cornélio pregar o evangelho, porque ali havia um homem temente a Deus. Ali começa o tratamento no coração de Pedro. Pedro tem aquela visão do lençol com animais impuros, porque Pedro achava, pela crença judaica daquela época, que a salvação era só para os judeus. E os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus que não eram convertidos à fé judaica, jamais poderiam ser salvos. Mas o que Deus estava mostrando para Pedro é que a salvação é para todos aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus Cristo e o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. E o mesmo aconteceu então na vida e na casa de Cornélio. Quando Pedro chega àquela casa, o Senhor mostra claramente que ali havia um homem temente a Deus, um homem que o seu coração era inteiramente do Senhor. E Pedro começa a entender então que o evangelho precisa ser pregado a toda criatura, e não somente a quem ele achava que era merecedor. Aliás, aqui também fica uma lição para nós. Muitas vezes nós queremos pregar a palavra somente àqueles que consideramos merecedores. Mas sabe quem mais precisa da palavra de Deus? Aquele que está mais doente. Quem precisa mais da cura é quem está mais doente. Ou seja, quem precisa mais do evangelho são aqueles que estão na pior situação, aqueles que estão afundados nas drogas, na prostituição, no roubo, nos crimes bárbaros. Aqueles realmente precisam mais do evangelho ainda. Não que nós não precisemos, todos precisamos. A palavra diz que todos pecaram e estão carentes, ou seja, precisam da glória de Deus. E a glória de Deus é a salvação através de Cristo Jesus. Mas a palavra diz que quem deve mais, recebe maior perdão também, não é verdade? Então nós precisamos pregar o evangelho de Cristo, especialmente aqueles que nós jamais acharíamos que são merecedores, como de fato nenhum de nós somos, nem aqueles que nós julgamos e nem nós mesmos, porque todos nós precisamos da glória de Deus. O terceiro exemplo é o do centurião Júlio, que está em Atos no capítulo 27. Só que este não foi um bom exemplo de um homem que foi tocado a tal ponto pelo evangelho que se converteu. A palavra mostra que de fato ele era simpático com Paulo, que ele ajudou, que ele ficou tocado pelo evangelho, mas que infelizmente por algum motivo ou outro ele não cedeu ao clamor, ao chamado misericordioso de Deus, que ele infelizmente preferiu permanecer na sua situação de pecado. É uma pena. Realmente nem todos que ouvem a mensagem do evangelho se convertem. E é isso que nós também precisamos entender. Muitas vezes nós vamos pregar a palavra a pessoas que infelizmente não vão querer ouvir. Pessoas que talvez vão rejeitar, ou talvez pessoas que até vão ser simpáticas, que vão ser sensibilizadas, mas não a tal ponto de se render ao clamor, ao chamado amoroso do Mestre. O importante é pregarmos a palavra. Quem vai se converter ou não compete a nós. A palavra nos diz que o Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Mas compete a nós pregarmos o Evangelho, na esperança de que todos se convertam. E finalmente, o quarto e último exemplo é o do centurião que nós vamos estudar agora, daquele que estava aos pés da cruz de Cristo Jesus, de um homem que também foi um dos personagens ao redor da cruz de Cristo. Mas afinal de contas, o que aquele centurião testemunhou? Simplesmente o dia mais longo e mais importante da história também. É interessante que ao lermos os 4 evangelhos, eles mencionam muitos feitos de Jesus Cristo, situações, diálogos, milagres que Jesus operou. Mas o dia da morte de Cristo Jesus foi o mais detalhadamente descrito pelos 4 evangelhos. E o interessante é que em toda aquela situação, do começo ao fim desse dia, aquele centurião romano estava lá. O dia começou muito cedo para esse centurião romano. Ainda de madrugada, juntamente com outros soldados, ele foi até o jardim do Getsêmani para prender Jesus Cristo. A palavra nos mostra que Judas foi aquele que indicou onde Jesus estaria, dando o beijo, E logo em seguida eles então prenderam Jesus Cristo.
E este centurião estava ali, sendo responsável por esta cena, a cena da prisão de Cristo Jesus. A palavra nos revela também que Pedro, num ato de impulsividade, pegou uma espada e cortou a orelha de Malco, um dos soldados que ali estavam. Mas que Jesus disse, não Pedro, não é por aí, não é dessa forma, né? E colocou novamente a orelha daquele homem. Já ali então, o centurião presencia como Cristo tinha poder para operar sinais e maravilhas. Ainda antes de amanhecer, aquele homem foi o responsável por levar Jesus até a casa do sumo sacerdote, aonde Jesus passou por um pré-julgamento, digamos assim, ou seja, um julgamento pelos líderes religiosos daquela época, o acusaram falsamente de ser um herege, de se levantar contra a religião judaica, de se levantar contra o Império Romano, como se aqueles sacerdotes fossem realmente pessoas que amavam o Império Romano, né? Como se fossem simpatizantes do Império de Roma. Certamente que não. Mas logo em seguida, aquele homem é o responsável por levar Jesus também até Pilatos, onde Pilatos analisou, julgou a vida de Cristo Jesus, os fatos, e percebeu que Jesus era inocente. Querendo se livrar, como nós já dissemos, querendo lavar as mãos, querendo ficar isento, ele envia para Herodes. Nesse processo, novamente o centurião romano é o responsável pelo transporte de Cristo Jesus até Herodes. Herodes envia Jesus novamente para Pilatos, entende que quem deveria resolver essa causa era Pilatos. E quem está lá de novo? Exatamente, o centurião romano, levando Jesus novamente até Pilatos. E finalmente Pilatos ordena então a pena capital, decreta que Jesus fosse crucificado. E o centurião romano então era o responsável por levar Jesus primeiramente até o Monte da Caveira, ou seja, o Gólgota, o lugar onde Cristo seria crucificado, e era o responsável por permanecer até o final, até que Jesus desse o seu último fôlego, o seu último suspiro. Então é fato que o centurião romano acompanhou Jesus Cristo durante todo aquele dia, do começo ao fim, e acompanhou todo o sofrimento do Mestre. Tanto o escárnio, a zombaria, depois os açoites, o ter que carregar a cruz até ao ponto de não conseguir mais, porque suas forças estavam exauridas, e finalmente esteve ali ao lado de Cristo Jesus, até que a última gota de sangue caiu, cumprindo-se então a nossa salvação, o ato de amor supremo de Deus pela humanidade. Realmente, querido, a posição que aquele homem estava em relação à cruz de Cristo era, digamos assim, privilegiada, e ele pôde acompanhar detalhes do que aconteceu. Primeiramente, nós vemos que ele pôde presenciar todas as zombarias em relação a Cristo Jesus. Médico, cura-te a ti mesmo. Se o Senhor é filho de Deus, desce dessa cruz e tira a gente também. Tanto dos ladrões quanto dos soldados que esbofetearam Jesus, que rasgaram suas vestes, que sortearam a sua túnica, tudo isso ele pôde presenciar. E não somente isso, mas ele presenciou algo que realmente é fascinante. Eu gosto muito dos livros do psiquiatra Augusto Cury, especialmente aqueles que ele faz análise da personalidade de Cristo Jesus. Aliás, foi assim que ele se converteu. Ele era um homem ateu, mas quando ele analisou a personalidade de Cristo, ele compreendeu que a atitude de Cristo, especialmente na cruz, era impossível que um homem comum pudesse se comportar daquela forma. Um exemplo é quando Jesus, e o centurião pôde presenciar essa cena, quando Jesus, ele ainda naquele sofrimento terrível, nós já falamos que a crucificação era terrível porque matava a pessoa por asfixia, uma dor absurda, indescritível, mas numa cena de sofrimento profunda como aquela, Jesus ainda é capaz de clamar ao Pai que tenha misericórdia daqueles que estavam matando, porque não sabiam o que estavam fazendo. De fato, não sabiam. Mas, querido, nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Somente o nosso Senhor Jesus seria capaz de pedir ao Pai que perdoasse aqueles que eram responsáveis por tamanho sofrimento. E ainda hoje, continua clamando ao Pai que tenha misericórdia de pecadores como eu e você. Porque ainda hoje, nós somos os responsáveis pela crucificação de Cristo Jesus. Nós precisamos nos lembrar que Ele morreu por causa do meu e do seu pecado. Não somente daqueles que estavam ali, mas também daqueles que estão aqui hoje e estarão no futuro. Por todos aqueles que hão de crer na mensagem do Evangelho, o Senhor Jesus morreu naquela cruz e ainda intercede ao Pai. Pai, tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Certamente o centurião também pôde presenciar a conversa de Jesus com os ladrões, tudo aquilo que aconteceu, tanto a zombaria de um ladrão quanto o arrependimento do outro, aquele que se converteu.
pode presenciar a promessa do paraíso que Cristo fez ao ladrão que se converteu, que no seu momento final foi capaz de reconhecer que era pecador e precisava de salvação e por isso recebeu o dom da graça de Cristo Jesus, que é a salvação e o perdão dos pecados, que mesmo naquele momento final ainda assim pôde receber a esperança de uma vida de prazeres infinitos ao lado do nosso Deus no paraíso. E isso certamente foi algo surpreendente para aquele homem que estava aos pés da cruz, analisando toda aquela situação e tentando entender o que estava acontecendo. Ele também pôde presenciar, ainda da cruz, Jesus entregando a sua mãe, Maria, aos cuidados do discípulo amado, João. Mesmo no momento final de tamanho sofrimento, Jesus ainda estava preocupado com a sua mãe, dizendo para João que daquele dia em diante ele deveria olhar para Maria e tratá-la como sua própria mãe, e que Maria também deveria olhar para João e tratá-lo como se fosse o próprio Cristo, como se fosse o seu filho amado. Finalmente, aquele centurião pôde presenciar o ato final de Cristo Jesus, quando ele exclamou em alta voz, quando ele bradou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou. Mas ele também pôde presenciar o que aconteceu depois. Aliás, o que aconteceu antes, que foi aquela cena de escuridão, de eclipse, do meio-dia até as 3 horas da tarde, 3 horas de completa escuridão, de uma escuridão bastante densa. E depois, quando Jesus expirou, a palavra nos revela também que houve um terremoto. Aliás, um terremoto tão grande que abalou ali as estruturas, alguns túmulos se abriram e muitas pessoas, a palavra nos diz que muitas pessoas ressuscitaram naquele dia. Realmente foi algo fenomenal, algo assustador, algo que poderia mexer com a coragem de qualquer homem, até o mais corajoso. E foi o que aconteceu com este homem também. Um centurião que era um homem tão corajoso, acostumado com a guerra, com a morte, com os perigos, agora se vê um centurião amedrontado, um homem tentando entender o que estava acontecendo e que pôde perceber que realmente ali estava acontecendo algo sobrenatural, algo indescritível que nunca tinha acontecido e que também certamente nunca mais acontecerá na história da humanidade. E o que mais nos surpreende então nisso tudo é perceber a declaração, a confissão de fé daquele homem. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Querido, mais uma vez, para nossa surpresa, uma cena de contraste aqui. Quem deveria perceber isso eram os líderes religiosos. Quem deveria ter essa compreensão eram os sacerdotes, eram os escribas, eram os fariseus. Sabe por quê? Porque eles eram os detentores da palavra. Eles conheciam as promessas, eles conheciam as escrituras. Mas é estranho, para não dizer algo desconcertante, que um homem que não tinha um conhecimento profundo da religião judaica, que certamente nem conhecia as promessas do Messias, esse homem foi aquele que pôde perceber que de fato aquele era o Filho de Deus, que não era mais um ladrão, que não era mais um inimigo de Roma, que não era mais um problema para ser resolvido, mas certamente era o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus, o Cordeiro vivo que veio dos céus, morreu naquela cruz para que nós fôssemos salvos. É triste perceber que homens tão importantes, tão estudados, tão conhecedores da mensagem, da palavra de Deus, que aguardavam há 7 séculos o cumprimento do Messias que viria para salvar a nação, que viria para trazer redenção, que viria para libertar a humanidade do pecado, é triste perceber que esses homens foram que crucificaram Jesus. Mas também é impressionante, é maravilhoso perceber que um homem que não tinha conhecimento de detalhes da palavra, da promessa, pôde compreender e crer que aquele era o Filho de Deus. Como a palavra de Deus nos diz em outro texto, o Senhor muitas vezes ele confunde a sabedoria humana e até mesmo a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria da humanidade. Realmente o Senhor veio para os simples, para os pequenos. O Senhor não veio apenas para os estudados, para os ricos, para os poderosos, para os políticos, mas veio para todos aqueles que o recebem, para todos aqueles que se abrem ao seu amor. Seja para uma pessoa pobre, seja para uma pessoa que era desprezada, ou ainda para um homem rico como Zaqueu, ou ainda para um homem importante como esse centurião, e até mesmo Pilatos, quem quer que seja, se tivesse ouvido a mensagem do Evangelho, naquele dia haveria salvação em sua casa. Mas é impressionante que um homem
que não era, digamos assim, povo de Deus, que não era judeu, que não era circuncidado, foi este homem que foi agraciado naquele dia com o entendimento de quem era Jesus Cristo. Querido, eu quero concluir esse estudo, esta mensagem, trazendo uma reflexão para nós sobre a importância de evangelizarmos, de sermos aqueles que pregam a palavra do Evangelho a quem o Senhor nos permitir. E ainda nas palavras do apóstolo Paulo, em tempo e em fora de tempo. Porque nós não sabemos quem irá se converter. Provavelmente, eu, dentro das minhas limitações humanas, se fosse pregar a alguém naquele dia, pensaria que deveria pregar para os líderes religiosos, para os fariseus, para os escribas, porque aqueles sim se converteriam, né? Era o que a gente esperaria, mas não foi o que aconteceu. Por isso que nós temos que pregar a palavra a todos. Você tem sido um instrumento de Deus da pregação do Evangelho? Você tem falado do amor de Cristo Jesus a todas as pessoas? Você tem falado sobre o Cordeiro de Deus que veio a este mundo, mas que um dia também voltará para buscar aqueles que são seus? E que também a outra realidade é verdadeira, ou seja, que aqueles que o rejeitarem viverão a sua eternidade no inferno, que é a completa ausência de Deus, ou seja, o inferno é o único lugar onde Deus não está. E é isso que nós precisamos entender, queridos, isso é muito sério, é muito importante, porque se aquele homem que estava na cruz não tivesse se arrependido, ele não teria tido a oportunidade de ser alcançado pela salvação, como de fato o outro não quis. Nós não sabemos quem vai se converter, nós não sabemos quem será alcançado pela graça de Cristo Jesus. O que nós sabemos é que Deus nos deu a ordem de irmos e pregar o Evangelho a toda criatura, de pregar que um dia Cristo voltará, e ai de quem não estiver na arca da salvação nesse dia, ou seja, ai daquele que não tiver a marca do Cordeiro, aquele que não tiver se rendido a Cristo Jesus, aquele que não tiver se arrependido de seus pecados e recebido a salvação em sua vida através da conversão. Nós precisamos pregar aos nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, até mesmo aos estranhos também, não só a quem nós amamos, mas até mesmo aqueles que nós desconhecemos. Talvez vão zombar de nós? Talvez. Talvez vão rejeitar? Talvez, nós não sabemos. Mas não é isso que importa. O importante é pregar o Evangelho, porque talvez sejamos surpreendidos. Talvez preguemos para prostitutas, preguemos para ladrões, preguemos para pessoas que são excluídas da sociedade, mendigos, pessoas que não são vistas, que estão longe do olhar de todos. E talvez sejam esses que se convertam, porque a palavra de Deus nos mostra, na parábola das bodas, do casamento, que o rei chamou a todos, mas aqueles que eram importantes não quiseram. Mas quem foram aqueles que aceitaram? Os mendigos, os pobres, aqueles que estavam à margem da sociedade, ouviram a mensagem do Evangelho e se converteram. É triste de perceber que naquele dia da crucificação, os líderes religiosos foram aqueles que gritavam crucificam, mas aquele que se converteu era alguém que não tinha afinidade com a palavra, mas alguém que estava ali com o coração tocado por tudo aquilo que aconteceu, que pôde perceber que ali não era um homem comum que estava morrendo, mas era Jesus, o Filho do Deus vivo. Em Romanos, capítulo 15, versículo 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Querido, isso é para mim e para você. Se nós fôssemos achar que somente os judeus seriam salvos, nós estaríamos excluídos. Se fôssemos como Pedro, achando que a salvação era só para os judeus, para aqueles que eram circuncisos, eu e você estaríamos excluídos. Mas pelo amor de Deus nós fomos alcançados e incluídos no plano da salvação. Que bom, porque nós também somos alvos da graça de Cristo Jesus. Nosso Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer salvar a todos. Basta a gente querer, basta a gente se abrir. Se você, meu querido, ainda não fez essa decisão, faça ainda hoje. Eu não sei se você terá oportunidade amanhã ou talvez daqui a pouco. Eu não quero dizer isso para te deixar com medo, mas a nossa vida é incerta. As duas únicas certezas que temos é que um dia morreremos e que Cristo irá voltar. E você está preparado para isso? É importante você estar preparado. Então, se você ainda não recebeu Cristo na sua vida, faça essa oração, coloque-se diante do Senhor, convide-o para entrar no seu viver, para que Ele possa te transformar e te libertar do pecado, da escravidão que o pecado traz, e te trazer para a liberdade que o Filho do Deus vivo tem para você.
Em Romanos capítulo 10, versículo 13, Paulo também nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Não importa se você viveu uma vida de pecados, não importa se você é traficante, não importa se você foi assassino, não importa o que você tenha feito, por mais horrível que tenha sido. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um homem e falando do plano da salvação para ele, aquele homem me disse, mas pastor, eu matei uma pessoa. Eu falei, querido, você vai ter que conviver com essa triste lembrança, com este fato, e isso não tem como apagar. Mas o Senhor pode te perdoar e te dar uma nova vida, te dar um recomeço e limpar a sua história. Não é apagar a sua história, porque o que foi feito, mas é te dar um novo sentido, uma nova vida, uma história completamente diferente daqui para frente, te dando salvação, te dando perdão, te dando uma vida que de fato mereça ser vivida, que valha a pena, que tem sentido. Você tem proclamado o Evangelho em meio às trevas? Você tem sido aquele que é um instrumento do Senhor para levar as boas novas da salvação? Querido, quando nós pedimos que você compartilhe este vídeo com outras pessoas, é porque nós queremos que milhões de pessoas sejam salvas. Não apenas os nossos vídeos, mas compartilhe a palavra do Senhor com quem você puder. Talvez as pessoas rejeitem, talvez as pessoas não deem bola, mas talvez alguém seja alcançado por essa graça. Quero deixar aqui um último testemunho. Me lembro que uma vez eu estava conversando com um presbítero de nossa igreja lá em Maracaju, que é proprietário de uma farmácia. E ele todo ano ele mandava confeccionar calendários e no calendário sempre tinha uma mensagem no verso da folhinha e tinha o versículo do dia. E ele distribuía para os seus clientes. Um dia, enquanto eu estava ali conversando com ele em seu escritório, ele recebeu uma ligação de uma pessoa que estava no Paraná. E não sabemos exatamente como, mas ele disse que ele encontrou aquela folhinha no lixo. E ele pegou, foi atraído por aquela folhinha, realmente era bem bonita, tinha uma imagem bonita juntamente com aquela folhinha, né, com aquele calendário, além das mensagens do Evangelho de Cristo Jesus, e ele foi atraído, e ele foi lendo aquelas mensagens, até que um dia ele foi tocado pelo Evangelho de Cristo e se converteu. E naquele calendário tinha os dados da farmácia, o telefone, e ele ligou para agradecer aquele irmão, agora irmão na fé. Que coisa maravilhosa, irmãos! Eu jamais pensaria que isso poderia acontecer. Quando eu pensaria que alguém se converteria por um calendário, uma folhinha que estava jogada no lixo. Mas a diferença não era aquela folhinha, aquele calendário. Era a mensagem do Evangelho que estava impresso nela. A palavra do Senhor é sempre viva e encontra formas diferentes para alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Quero orar com você nesse instante. Pai querido, Pai de amor, obrigado pelo Evangelho de Cristo Jesus, que chega aos lugares mais distantes e menos prováveis, aos lugares que nós jamais pensaríamos que chegaria, e de formas tão diversas, Pai querido, que foge a nossa imaginação, porque o Senhor é o Deus poderoso e que tem diversas formas de levar a mensagem da salvação àqueles que estão carentes e que precisam. Pai querido, que nós possamos ser instrumentos do Senhor. O Senhor nos deu esse privilégio, mas também essa responsabilidade, que possamos cumprir com a nossa missão e nosso chamado, de levar o Evangelho a toda criatura, para que sejam também transformados pelo poder do Evangelho em filhos do Deus Altíssimo. Obrigado mais uma vez pelo dom de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz por amor de mim, por amor de nós. Obrigado, Pai querido, porque a Tua palavra pode tocar o coração daquele centurião, tocou o coração de Simão de Cirene, tocou o coração daquele ladrão que estava na cruz e continua tocando o coração de tantas e tantas pessoas. Mesmo aqueles, ó Pai querido, que têm uma vida, digamos assim, tranquila, correta, mas que, assim como eu, também precisam de salvação, porque a Tua palavra nos diz que todos nós pecamos e precisamos de Cristo Jesus em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por Cristo Jesus, que sofreu em nosso lugar para que a nossa vida ganhasse sentido, para que tivéssemos vida plena e para que um dia possamos, assim como aquele ladrão na cruz, também entrar no paraíso, numa vida repleta de prazeres indescritíveis. Pai querido, toca o coração deste que me ouve nesse instante e que talvez ainda não fez esse compromisso contigo. Que o Senhor esteja mostrando o Teu amor por ele e por ela, Pai. E que essa mensagem possa entrar profundamente neste coração, trazendo libertação, assim como um dia o Senhor também me libertou, me dando vida nova e vida plena.
Eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu peço que você continue conosco na próxima semana, na terça-feira, às 7 horas da noite, às 19 horas, no horário do Mato Grosso do Sul. Você é meu convidado para estar juntamente conosco no canal Pão em Casa, para continuarmos meditando nessa série de estudo Personagens ao Redor da Cruz. Sempre um personagem que viveu essa história, que sofreu, que vivenciou, que foi alcançado de alguma forma pelo sacrifício de Cristo Jesus e sempre também tentando trazer uma lição para as nossas próprias vidas, um aprendizado para mim, para você nos dias de hoje. Então, peço que você, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, clica aqui no sininho, na opção todas, para que você seja notificado pelo YouTube sempre que tiver um estudo novo. Compartilhe essa palavra do Senhor com outras pessoas. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que você quer continuar recebendo mensagens como essa. E, por favor, nunca se esqueça de orar por nós, assim como nós pedimos a Deus que você seja tocado. Ore para que nós sejamos fortalecidos a cada dia para continuar pregando a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. No mais, meu querido, tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe.